Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quinta-feira, para que nós possamos dar continuidade ao estudo do nosso livro Obreiro da Vida Eterna. Hoje iremos receber, ou melhor, estamos recebendo a nossa querida irmã Janice Sampaio, ela que é fundadora, trabalhadora da Casa Espírita Allan Kardec, em Lumiar, e também da nossa querida casa, Associação Espírita Fraternal. Iremos iniciar com a harmonização da Jane Schwab, em seguida, Paulo César irá fazer a prece inicial. Jane, pode abrir seu microfone, tá? Boa noite a todos. E o livro de leitura vai ser o Minuto de Sabedoria, com Carlos Torres Pastorino, e caiu nessa página aqui. Levante todos aqueles que estiverem caídos em seu redor. Você não sabe onde seus pés tropeçarão. Essas palavras de André Luiz nos alertam quanto ao dever de ajudar a todos os que caem, não só física, mas como moralmente. Não critique quem caiu. Ajude-o e erguer-se tal como você gostaria que fizesse com você, se estivesse no mesmo caso. Que assim seja. Obrigado, PC, obrigado, Jane. Boa noite mais uma vez, Janice. Seja bem-vinda. A palavra é sua, meu irmão. Obrigada, querido, obrigada a todos. Obrigada pela oportunidade desse trabalho, nesse livro que foi muito bom rever, porque tem grandes ensinamentos. Então, esse capítulo 7, que me coube, do Obreiros da Vida Eterna, né, leitura mental, ele é muito significativo, traz muitos ensinamentos, né? É um capítulo muito forte, principalmente para quem trabalha na mediunidade. A gente se reporta a muitas experiências que a gente vive na reunião mediúnica, né? Então é muito bom estar de volta aqui com esse capítulo. E aí eu trouxe uma recapitulação do finalzinho do capítulo anterior, só para a gente fazer uma sequência, né? Que eu vou ler aqui, que é o capítulo que fala da irmã Zenóbia. E aí lá no final, desde alguns dias, ouve-nos Domênico a voz, tal como o cego que não consegue ver. Não posso identificar-me perante ele. Isso é a fala de Zenóbia, né? Que tem grande ligação com esse irmão Domênico, que foi um padre, a fim de não lhe prejudicar o trabalho de redenção. Mas espero que nesta noite muito possamos fazer em seu favor com os valores da prece, aguardando ainda que os informes detalhados e instrutivos a serem prestados pela clarividência de Luciana, que vai ser essa enfermeira, né, aquela clarividente que vai ajudar nesse processo do irmão Domênico, lhe possam elevar o tônus vibratório e, ocorrendo isso, como espero em nosso Senhor, chamarei mentalmente a nossa irmã Ernestina, que lhe foi mãe dedicada e compassiva, com o fim de o recolher e conduzir a crosta para as providências cabíveis. Estou convencida de que, podendo ver a genitora,
Domênico se transformará em breves dias, preparando-se para a reencarnação próxima com o valor desejado. E aí, então, passamos para o capítulo, né, em si, capítulo 7, que vai iniciar nessa cena. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos o momento de ação. Então, Luciana agora ia entrar em contato com a mente de Domênico para as devidas rememorações. E a enfermeira clarividente, evidenciando carinho fraterno, aproximou-se de Domênico e, depois de fitar-lhe a fronte, começou. E aí ela começa, então, a fazer essa leitura mental com o nosso irmão Domênico, que está nos braços, né, de Zenóbia. Padre Domênico, diz Luciana, vossa mente revela o passado distante e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina? Alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita, vossa dor permanece repleta de blasfêmia e desespero. Proclamais que as forças celestes vos abandonaram ao tenebroso fundo do abismo. Nós vamos ver, né, quem participa de reunião mediúnica, que isso é muito comum. Os nossos irmãos de outras crenças que se sentem enganados pela religião, porque foi dito a eles das facilidades de um perdão de Deus. Então, nós vamos ver alguns irmãos que vêm à reunião mediúnica exatamente com essa revolta de terem sido enganados, porque acreditaram que se fizessem isso ou aquilo, atos externos, como a confissão no final da sua existência, os levassem à salvação, né? Como se isso fosse possível. Então é isso que acontece com esse irmão Domênico, ele está revoltado. E aí, não, Domênico, vossos amigos cogitam de criticar instituições. Espera aí que eu pulei aqui. Então, ele está blasfemando, né? E aí, a Luciana continua. Não, Domênico, vossos amigos não cogitam de criticar instituições. Desejam tão somente amparar-vos. Não concordais no vosso desvio da conduta cristã? Então, Luciana começa a querer que Domênico faça uma avaliação da sua conduta, para ver se ele realmente tinha tido uma conduta cristã. E ele, envolvido ali por aquelas energias amorosas, né? Inclusive de André Luiz e dos mentores que ali estão, da própria Zenóbia, que exerce uma influência muito grande, amorosa sobre ele, eles têm um passado juntos, ele está sob aquele influxo amoroso e aí mas ele continua perplexo diante de tudo aquilo que ele professou toda a sua vida e acreditou. E ao desencarnar se depara com uma realidade muito diferente do que esperava. Diz Domênico, que perguntas! A organização religiosa que servi prometeu-me honras definitivas. Não era eu diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui eu recomendado ao céu? Então ele estava com essa ilusão, né, de que sendo alguém de importância dentro daquela instituição religiosa, que ele fosse ter honras, né, ao chegar no céu, no tão esperado céu. E, de fato, não é isso que acontece. Então, provando aí que a cada um segundo as suas obras, né, como nos disse o Mestre Jesus. E ela continua então: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas, consubstanciam invariavelmente o roteiro de nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum. Mas e os nossos crimes, fraquezas e defecções?
Em geral, todos nós, filiados a correntes várias do pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça, esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei. Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devidas aos observadores das regras de purificação, das quais não passamos de meros expositores no campo do ensinamento? Então, o Luciano está ali tentando aclarar a consciência de Domênico para que ele perceba em quais faltas ele incorreu. E isso que acontece com os nossos irmãos, né, que se sentem enganados pela igreja ou por outra instituição que faz promessas em nome de uma lei que eles não seguem, pode acontecer também conosco. Porque muitos de nós que professamos o espiritismo achamos que se nós formos à casa espírita, se nós dermos passe, se nós fizermos visita fraterna, se nós tivermos um cargo dentro de uma casa espírita, que nós, ao desencarnarmos, vamos ser recebidos pelo próprio Mestre Jesus e vamos ter honrarias, né? Tapete vermelho, e vão nos agradecer. Na verdade, não é isso que ocorre. Se verdadeiramente nós não nos transformarmos, que é isso que nós viemos fazer, e principalmente nós que temos tanto conhecimento dado pela doutrina, que descortina esse véu que o cristianismo trouxe, né, desde Jesus, e que o Espiritismo vai, então, descortinar essas verdades, vai nos trazer as leis que nos regem de uma forma tão nítida, que nós, se não atentarmos para a prática daquilo que estudamos, daquilo que escutamos, daquilo que aprendemos, nós vamos ter uma decepção muito grande. Porque podemos até fazer a caridade, essa caridade externa, podemos até trabalhar para Jesus nas casas espíritas, mas a nossa transformação, que é aquilo que nós viemos de fato fazer na encarnação, se ela não ocorrer, nós também estaremos decepcionados ao voltarmos para casa e percebermos o tempo que temos perdido aqui, quando na verdade poderíamos ter aproveitado para essa tão necessária transformação moral. Deixa eu passar aqui. E aí Domênico fica assustado com essas palavras e pergunta: e a confissão? O Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. Ou seja, ele estava achando que aquela confissão, dele ter, inclusive, tentado, porque ele não conseguiu fazê-la até o final, que o próprio Monsenhor Pardini não quis ouvi-lo, né, para poupar-lhes as últimas forças ali no momento decisivo da morte, ele achou que com aquilo ali ele estaria salvo. E, na verdade, Luciana continua: e confiaste em semelhante medida? Vosso colega de sacerdócio poderia induzir-vos ao bom ânimo e à coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resultados mentais dos atos praticados. Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos, envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. E porque ele se calasse, humilhado, né, sob aquela vigorosa influenciação magnética de Zenóbia, que o tinha nos braços, a clarividente então prosseguiu: vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Acompanho-vos em noite fria, sobre fortes rajadas do vento de céu sem lua.
Desviaste o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional, empolgado pela visão embriagante dos sentidos. Penetra um lar honesto, cego por sentimentos menos respeitosos, para com alguém que vos ouviu inadvertidamente as palavras finas de sedução e malícia. Alguém, todavia, continua ela, demora-se espreitando-vos. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se, alucinado, sem que lhe identificasses a presença. Trata-se do esposo ofendido em dolorosa crise passional. Então, Domênico tinha ido, né, estar com a esposa desse homem que os vê, né, no encontro amoroso, romântico, e fica cego de ciúmes. E continua então ela. Há pessoas que choram sinceramente. Ih, meu Deus, já pulei aqui demais. Voltei aqui. Então, o que aconteceu? Esse esposo da amante do padre, né, do Domênico, ele vê aquela cena e ele volta-se correndo, se esconde com aquela dor moral enorme. E aí o que ele faz? Ele pega, toma um frasco de vinho e aguarda o padre Domênico voltar para sua casa, né? E ali ele então convida o padre para numa taça de vinho naquela noite fria e coloca o veneno que leva o padre Domênico ao desencarne. E quando isso acontece, ele chama então lá os outros sacerdotes, dizendo que o padre está passando mal, esconde aquelas provas do crime, aquele veneno, e ali começa então aquela correria para socorrê-lo, é chamado um facultativo, né, um médico que vem a socorrer, e que imagina que ele pudesse ter se suicidado, mas diz que apenas foi uma morte natural, alguma coisa do coração e tudo mais, e não relata aquilo que ele apurou. E aí acontece o funeral do padre Domênico, e aí Luciana consegue ler na sua tela mental aquilo que estava ocorrendo naquele momento dos funerais, né? Há pessoas que choram sinceramente e ouço comentários elogiosos ao vosso pastoreio sacerdotal. Isso nos mostra o quê? Embora Domênico fosse um homem, né, que tinha essas práticas que são reprováveis, ele também tinha, como todos nós, uma parte boa. Então, no seu funeral, existiam pessoas ali que sinceramente gostavam dele, que ele tinha feito algo de bom por elas e que ali estavam, de fato, lamentando aquele ocorrido. Gritais como cego ao abandono no primeiro instante de cegueira inesperada, porém ninguém vos ouve. Então, assim que ele sai do corpo, ele é tomado por essa cegueira, né? E ela continua: sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende-vos braços horrendos e, sob impressão de pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prendia ao corpo disforme, fugindo a praguejar. Vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Oh, foi também vítima do vosso poder fascinador. Sabias enganar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora, ela anunciava-lhe um filhinho, preocupando-lhe o coração. Então, ele se envolveu com essa moça também, num passado, essa que agora estava desencarnada e ia ao encontro dele, que depois dos seus encontros amorosos, engravidou.
E essa moça foi até ele dizer que estava grávida. E ele escuta então as rogativas da moça na época, sem abalo moral, com a frieza dos homens de fraseologia brilhante. Invocaste o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. E, por fim, propuseste a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último dos seus servos. E essa moça, então, diante disso que ele propôs, de casá-la com um de seus servos, né, que era para essa verdade não vir à tona, ela, numa noite solitária e de tempestade, ela ingere grande dose de formicida e tentando o ato final da tragédia interior, e vem a sucumbir. Interrompeu nesse momento Luciana, visivelmente comovida, e dando-nos a entender, né, a André Luiz e os demais amigos, que a paisagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava, transferiu o curso das observações no tempo. Contemplava, contemplava-os agora um homem com desespero e enternecimento simultâneos. Parece-se extremamente convosco, diz Luciana. Ah, agora compreendo. Não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Contemple, contemple a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos carinhoso e confiante. Fala-vos afetuoso e humilde de seu passado oculto. Então, na última noite do pai de Domênico, esse o chama, ele vai à casa do pai e ele lhe confessa que possuía alguns filhos na distância do lar e que não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir esse futuro próspero a seus filhos. E aí Domênico, então, escuta com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ele lê a discriminação de pequenos legados a pupilos dele. E, no fim, Domênico promete ao pai, promete àquele coração paterno que iria cumprir os seus derradeiros desígnios. Ele, então, recita longa e comovente oração, acariciando a cabeça grisalha do pai, mas alguns momentos, esforçando-se por vencer-vos pela última vez, o moribundo corre os olhos no ar final do corpo. E aí Domênico fica sozinho com o cadáver do pai. E antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, ele sepulta o documento, esse documento onde o pai se confessava e dizia do seu desejo junto a esses filhos fora do casamento, sepulta esse documento num móvel pesado com intenções francamente hostis aos retos propósitos do desencarnado. Desde esse instante, parece que esse pai seguiu o Domênico sempre de perto, reclamando, e permanece angustiado na tela mental das vossas lembranças vivas. Então, mostrando, né, que o quanto agiu mal esse irmão, até com o próprio pai. E, de fato, ele não poderia ter nenhum minuto de paz, porque nós sabemos que tudo aquilo que nós fazemos tem repercussão, principalmente quando nós fazemos ao outro. E não, nós temos essa ilusão de que quando a pessoa morre, morre tudo aquilo com ela, né? Mas nós, espíritas, sabemos que, na verdade, o que morre é o corpo e que nós despertamos do outro lado da forma que estávamos aqui, só que com a visão ampliada do que se passou, como foi o caso do pai de Domênico. Assim que ele desencarna, ele percebe tudo aquilo que o filho fez e quais as suas intenções. E ali ele começa a perseguir esse filho, como a reclamar que ele cumprisse aquilo que prometeu no seu leito de morte.
Continua então, né? A clarividente para de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra insopitável comoção. Então, ela continua ali fazendo aquela leitura mental, não no intuito de esmiuçar a vida do irmão, mas para que ele trouxesse à memória todos os seus cometimentos. Por quê? A única forma de nós seguirmos adiante é quando nós percebemos os erros que cometemos e nos propomos a uma modificação de forma de nos colocar dali por diante. Porque o que nos faz caminhar na evolução, depois que cometemos erros, é o remorso sincero. Então, isso que aconteceu ali, essa chamada, essa tomada de consciência para Domênico, é um ato de caridade, necessário o quê? A sua próxima reencarnação, onde ele poderia refazer esses propósitos, onde ele poderia perceber os erros, arrepender-se sinceramente para tomar uma nova decisão, para poder ter novos propósitos. Porque enquanto nós não percebemos os erros que estamos cometendo, nós não mudamos de conduta. Então é necessário, né? Parece uma forma de martírio empregada ao nosso irmão, mas na verdade é algo que se faz necessário para que ele faça a sua meia-culpa, né? Perceba onde errou, perceba os seus propósitos que têm que ser modificados, perceba a sua conduta equivocada e tome novas resoluções para a sua próxima existência. Então, continua a Luciana, dando conta da tarefa que lhe fora cometida, né? Agora é outro perseguidor severo, salienta-se a minha visão, diz Luciana. É um velho eclesiástico que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Então, nós vamos ver que nosso irmão, equivocadamente, ele trabalhou toda a sua existência contra si mesmo. Porque quando nós não respeitamos os mandamentos maiores que o Cristo nos trouxe, né? O amar a Deus sobre todas as coisas e respeitando com isso as leis que nos regem, e amar ao próximo como a si mesmo, quando nós fazemos ao próximo aquilo que nós não gostaríamos que o próximo nos fizesse, infringindo esse mandamento maior da lei, nós vamos estar plantando uma sementeira de dor. E foi isso que esse irmão equivocadamente fez, pensando que estava atendendo aos seus propósitos, mas na verdade ele estava plantando sementes de muita dor, promissórias de dor para um resgate futuro. E nesses momentos a gente vai vendo, né, o quanto tudo está nas nossas mãos, porque tudo aquilo que nós escolhemos fazer, na verdade, nós poderíamos escolher de outra forma, porque o livre-arbítrio nos proporciona escolhas. Nós temos escolhas, mesmo quando achamos que não. Certa feita, eu discutia sobre esse assunto e o irmão falou assim, mas e quando a pessoa, o soldado é mandado para a guerra? Ele não tem escolha, é matar ou morrer. Eu falei, ainda assim é uma escolha. Você escolheu matar e não morrer. Você poderia ter escolhido morrer, mas você escolheu matar. Então, sempre nós temos escolha. Até quando não escolhemos, estamos fazendo uma escolha. Então, estar ciente dessa máxima nos faz sermos protagonistas da nossa história. Não há nenhuma situação em que nós não tenhamos escolha. Ah, mas eu trabalho nesse lugar e eu não tenho escolha, então eu faço esse trabalho de qualquer jeito, porque eles me pagam mal, mas eu preciso do trabalho. Mas você está escolhendo. Você pode escolher não trabalhar, fazer uma outra coisa. Então, na vida, nós sempre vamos ter escolhas. Não existe nenhuma situação onde nós possamos nos colocar e falar assim, não, eu tenho que fazer isso porque eu não tenho escolha. Talvez a opção diferente dessa não seja do seu agrado, mas nós sempre teremos escolha.
Então, aqui, né, ela vai continuar. Desejáveis a qualquer preço o curato, ou seja, a paróquia que pertencia a esse ancião. Variados interesses pessoais prendiam-vos o pensamento à pequena cidade sob a orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suasórios, ou seja, persuasivos. Então, Domênico foi até esse ancião dessa paróquia e falou para ele do desejo de ter aquela paróquia para si, dele estar lá atuando. E o velhinho, porém, se recusou e se justificou que ele permanece junto àquele rebanho desde muitos anos, que, além disso, estava velho, doente, que servira a igreja com as melhores forças dos seus bons tempos de saúde física e esperava a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo de seu pequeno pomar. Mas aquelas rogativas não comoveram Domênico. E ele, então, foi, por outros métodos, né, sem qualquer escrúpulo, ele partiu numa visita pessoal ao bispo da diocese e, com fingida humildade, fez a solicitação de ter aquela paróquia para ele, e enganando o dignatário da igreja, né, que atenciosamente aceita a proposta de Domênico. E ele gratifica a uns companheiros que interferiram para que ele conseguisse isso, né, e colocando quantias à disposição, e ele consegue, então, que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para uma longínqua paróquia de montanha, onde o ancião morreu sem delongas, odiando Domênico até a morte. E agora, no intervalo da clarividente, né, ela faz um intervalo e logo retoma. Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada ainda. E ela começa fazendo a leitura mental de Domênico, dizendo: agora surge determinada mulher. Foi vítima do vosso poder fascinante de homem dominador. Ei-la ao vosso lado no último encontro, ainda na esfera carnal. Trata-se de pobre mulher, envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza de vossa recepção, a infortunada, em palavras sentidas, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes o filho que lhe colocaste nos braços. Então, essa senhora, já envelhecida, muito sofrida, vai até ele para suplicar ajuda. Ela diz que trabalhou sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam-na de prostituição e ociosidade. Ela lutara heroicamente para manter o filhinho à custa do serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção e ali estava quase cega, implorando socorro. E o que fez Domênico, então? Ela estava tuberculosa, né? E a criança que foi lá junto com ela suplicando um auxílio financeiro, porque ela, tuberculosa, não, perdão, o filho estava tuberculoso e precisava de ajuda, e por isso que ela foi lá atrás dele. E o que ele faz? Ele dá um toque particular de campainha, que determina que um servidor seu apareça conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir espavoridos. A criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos e a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência com o sinistro desejo de vingar-se de Domênico de qualquer modo. Então, mais uma atrocidade, né, que o nosso irmão Domênico perpetrou em vida. E interrompe então Luciana novamente, como para fixar minúcias apenas visíveis ao seu olhar, e de súbito exclama: oh, que horror! Vejo mais. Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes,
Nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível, desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral: Basta, basta, não aguento mais. Soluços atrozes lhe arrebentaram do peito opresso, sem solução de continuidade. Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto. Domênico melhora, graças ao nosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração. Então, depois da longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco, desencarnado. E assim o fez. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz. Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção? E aí Domênico fala, existe então a justiça divina anotando-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito? Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros, comentou Hipólito, com inflexão de piedade. Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia no círculo carnal é santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus servos, desviando-lhes os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. E aqui, meus irmãos, está uma grande lição para todos nós. Essa lição cerra para sempre a porta do ego inferior é para todos nós. Porque se há algo que nós precisamos combater em nós, é o interesse pessoal. Esse interesse que nos leva a ser egoísta com os nossos irmãos, a sermos prepotentes, achando que só nós somos importantes, que só o nosso interesse tem que prevalecer. Então, o interesse pessoal é que nos traz todos os problemas que temos de relação, porque não queremos deixar de ganhar uma disputa, porque não queremos deixar de ter razão, porque queremos sempre ser atendidos, achamos que temos a verdade. Então, essa é uma grande lição que eu te extraí. Se há algo que eu extraí de mais importante nesse capítulo, foi essa fala do nosso irmão Hipólito. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas. A igreja que nos reunia, ou seja, o templo que nos reúne, a casa espírita que nos reúne, ela é o sagrado templo para nós buscarmos a nossa espiritualidade superior, para nós aprendermos a sermos humildes, para nós aprendermos a colocar em prática as lições do Mestre Jesus, o cristianismo em nossas vidas. Então é isso que precisamos fazer para ganharmos o quê? Paz de espírito, para podermos fazer com que os nossos valores e virtudes cresçam e se multipliquem nas nossas vidas. Todos nós temos os germes, todos os germes das virtudes em latência dentro de nós, pelo amor que o Pai nos criou. Fomos criados para a perfeição, então tudo isso já está dentro de nós. Mas precisamos o quê? Alimentar essas virtudes e não alimentar os nossos vícios. E isso, inclusive, quando nós julgamos os nossos irmãos, apontamos os erros dos nossos irmãos, nós fazemos link com os nossos defeitos, com os nossos erros. E com isso, nós exacerbamos eles em nós. Então, precisamos voltar os olhos para os nossos irmãos para buscar as suas virtudes também, para enaltecer aquilo que os nossos irmãos têm de bom,
para que isso faça link com o nosso melhor e nós possamos alimentar, termos esse alimento para as nossas almas, buscando pôr em prática as lições que temos aprendido. E aí, dando-nos a certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora, alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto, pela delicadeza e generosidade radiantes. Abraçou a irmã Zenóbia como se o fizesse a uma filha muito amada e cumprimentou-nos, cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãezinha desse nosso irmão Domênico. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e, de mãos postas, rogou a proteção dos céus. Domênico, que era cego perante nós outros, conseguiu enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe, mamãe! Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente. O eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo a retrospecção do pretérito que Luciana levara a efeito, igualmente invocava o nome de mãe, como se fora chorosa criança desviada do lar. E no fundo não é isso que somos, meus irmãos. Dentro da eternidade, somos crianças ainda, titubeantes, que com os nossos passos vacilantes no erro, precisamos do regaço materno para nos socorrer. Então, que nós também tenhamos esse olhar maternal, paternal, com os nossos irmãos em humanidade que ainda erram, que ainda estão a braço com os crimes, que ainda se comprazem no mal, como o nosso irmão Domênico, que ali, diante dessa mãezinha, não passa de uma criança assustada, pega em alguma travessura. Abriu ansioso os braços, procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou-o então de encontro ao peito e pareceu-me que o infortunado sentia o contato maternal como se houvera alcançado o repouso supremo. Mãe, minha mãe, gritava, colando a cabeça ao tórax inclinado para a frente a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me. E recordando talvez o trabalho da clarividente que lhe alterava o ser, acrescentou: a justiça divina descobriu-me. Sou um réprobo sem perdão, um celerado infernal. Hediondo, passado está vivo dentro de mim. Oh, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Ernestina aconchegou mais perto do coração e falou comovida: eu não sei, meu filho, se foste criminoso. Sei que te amo com toda a alma. Sei que senti a profunda saudade de tua presença carinhosa no desejo enorme de sentir-te de novo junto de mim. Isso é lindo, isso é próprio do amor das mães, né? E nós podemos sentir esse amor quando nós somos crianças, né? E hoje também, quando somos adultos, podemos exercitar esse amor, tanto mães quanto pais, com seus filhos. E esse deve ser um amor que um dia alcançaremos todos, uns para com os outros. Esse amor incondicional, esse amor que não julga, esse amor que pratica a caridade tal qual entendia Jesus, que é a benevolência para com todos, a indulgência para as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, aderir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? O olhar do infeliz adquirira diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente pouco a pouco. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculo insuperável à realização de que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feristes não desapareceram para sempre. Prosseguem tão vivos quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício a exigência do resgate necessário. Então, é isso que a mãe
propõe para ele. E a presença reconhecida da sua mãe completara-lhe a modificação benéfica. O sofredor, como náufrago desesperado, atingindo um porto amigo e reconfortante, esquecera as palavras odientas e blasfemas de minutos antes e aconchegou-se no coração materno e rogava: minha mãe, o infortúnio colheu-me de espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Nunca, disse a matrona, sufocando as próprias lágrimas. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso Mestre e Senhor. Sim, retrucou Domênico, Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou-o a prosternar-se, amparando-o, porém, com inexcedível ternura. Compadece-te de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada do teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, prossegue Domênico. A ilusão terrestre emboltou-me o raciocínio. O egoísmo enrijeceu-me o coração. E caí no precipício da ignorância, como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente. Senhor, minha defecção espiritual, mas eu sei que és o divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo, liberta-me do mal, resultante de minhas próprias ações. Faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Essa é uma prece que todos nós podemos fazer ao Mestre Jesus, para que nós não caiamos nessas armadilhas que os nossos egoísmos e vaidades e orgulhos podem nos preparar. Nenhum de nós está livre. Não é porque hoje temos um entendimento diferente que daqui a pouco não possamos resvalar em algum abismo que nos leve a cair em erros graves. Então, essa é uma prece que precisamos fazer intimamente ao nosso Mestre Jesus, para que nós possamos ter força de nos manter no caminho do bem. E continua ele aqui então: Senhor, dá-me forças para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim, porque quando desencarnamos, meus irmãos, essas chagas vivas vão se fazer presentes em nossos corações, porque vamos reavivar tudo aquilo que fizemos. Então é bom que corrijamos a rota agora, que olhemos para o nosso entorno e vejamos se não há algo para ser corrigido já, agora, enquanto estamos ainda nessa encarnação. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares e, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nesta hora, conferindo-lhe renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxilie a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. E aí, então, ele se refere à mãe. Minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no círculo das trevas, dize-me, minha mãe, onde está Zenóbia, que era sua grande amada? Ter-me abandonado para sempre? Porque o que aconteceu é que Zenóbia desposou outro homem e estava prometida a Domênico na sua juventude, mas por obrigações, por imposição do seu pai, ela não pôde casar com ele. Então, fundamente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão dorida e saudade e desencanto. E ela responde: certamente, meu filho, nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Jesus te abençoe os propósitos de redenção. Oh, tornou ele triste, se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido o meu destino.
Ela, porém, desposou outro homem quando era maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal, que me fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Então, aqui, ele está transferindo a sua responsabilidade para Zenóbia, né? Dizendo que ela teria sido a culpada porque não o desposou. E isso, muitas vezes, é o que fazemos. Nós justificamos os nossos erros por atitudes do outro, quando, na verdade, a responsabilidade pelos nossos atos é somente nossa. Outras pessoas podem até concorrer para as nossas escolhas, mas nunca serão aquelas que fazem as nossas escolhas. Somos nós que fazemos. E aqui ele estava tentando terceirizar a sua responsabilidade. E aí Ernestina afaga-lhe a cabeça maternalmente e exclama, depois dele falar várias coisas, né, tentando transferir a sua culpa para Zenóbia. Cala-te, meu filho, não te presumas o único sacrificado. Se houvesses aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. Não te estribes em fatos humanos, naturais e necessários, para justificar os desvarios que te precipitaram nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa acontecimentos que se foram, que lhe custaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo e pelos filhos e por nós. Entretanto, atalhou ele, tínhamos sublime compromisso desde a infância, e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. Então a mãe fala, ouve, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que se recolheu livremente à organização religiosa, a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem? Ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Buscaste voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação, ao contrário dos sonhos de sua juventude. E ele fala, então, é verdade. E a mãe, compete-nos agora avançar para alcançá-la. Nesse instante, embora discretamente, Zenóbia começou a chorar, contemplando-lhe o rosto debruçada sobre ele e, certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Fixou os olhos maternais, com expressão indagadora e reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham a isso origem, perguntou angustiado, ó, minha mãe, quem estará chorando sobre mim? A benfeitora carinhosa, cujo olhar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sob forte emoção. Os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo. Que frase linda! O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou-o. Vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo fez soar para teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo à tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. E ele, irei contigo, mãe, aonde quiseres. A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento, enlaçou-o nos braços como se o fizesse a uma criança enferma e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar, jubilosa e feliz, as sombras densas. Que linda lição nos traz esse capítulo. E nos mostra que nós devemos ansiar por um dia sermos capazes de amar como as mães já em elevado grau da evolução conseguem amar. Esse deve ser o nosso propósito, esse amor incondicional, essa caridade conforme entendia Jesus, que um dia, através do amor,
seremos capazes de fazer a todo instante e a todas as pessoas. Então, era essa a minha contribuição. Muito obrigada a todos. Fernando, parece que caiu. Ele falou que tinha caído, mas que tinha que se reconectado, mas não está aqui na sala, me parece. Bom, Entrou então, agora, Helena. entrou? Vamos aguardar um pouquinho, então. Mas muito obrigada, Janice, pela participação. Imagino. Capítulo realmente cheio de lições, né? Pena que a gente não pode se debruçar detalhadamente sobre cada um, porque ficaríamos aqui um ano, certamente, estudando só esse capítulo, né? Sim, com certeza. Tem muita coisa nas entrelinhas, Sim, sim. mas é muito emocionante. Chorei muito Imagina. relendo, estudando. É muito emocionante, né? É, muito lindo. E, Janice, quando você estudava esse capítulo, o que você pensava do médio que captou para psicografar? Eu acho que a riqueza de detalhe, né? Como que Chico consegue filtrar tudo isso? Nossa, mas eu acho que ele vivia isso, né? Eu acho que quando ele estava psicografando isso, é como se ele estivesse revivendo as cenas, né? Muito rico. Eu estava ouvindo outro dia uma palestra do Haroldo, e ele estava falando, Haroldo Dutra Dia, né? Ele estava falando justamente sobre essa obra do André Luiz, né? Essas 13 obras que compõem o acervo A da... série, André Lu. Isso, a série André Luiz, obrigada, fugiu a palavra. E ele falou que teve um período em que eles ficaram bastante tempo sem psicografar, sem trazer a mensagem, porque não foi só André Luiz, né? Foi Emmanuel, foi Bezerra de Menezes, por vários espíritos que assessoraram essa série, né? Então, eles Aham. ficaram bastante tempo, acho que foi no livro Missionários da Luz, pela complexidade das informações, né? Eles ficaram bastante tempo sem trazer a mensagem, porque eles estavam conversando entre si lá na Pleiade de espíritos superiores, né? Para saber como trazer essas informações. Porque se a gente vê a obra de André Luiz, todos os livros, é uma gama de informações densas, né? Como Minuciosas. exato, que trata da temática que você abordou, da renovação, porque a reencarnação é a proposta de renovação, de transformação, É, né? Então, assim, é muito densa, é muito, como você mesmo falou, as entrelinhas ali tem muita informação. muita formação. Então, realmente é um estudo contínuo, que não para. Contínuo. Lá na associação, a gente já fez esse estudo de toda a obra, mas acho que essa é a quinta ou sexta vez que estamos realizando, e cada vez a gente descobre mais detalhes. Aham. Então, realmente, é o que a espiritualidade nos fala. A gente precisa estudar, estudar e estudar, justamente para conseguir desenvolver em nós esse amor que você falou, Sim. né? Para a gente construir nosso campo íntimo nessa emoção do amor, através da reflexão que o estudo proporciona, né? E é isso, e é muito interessante porque você vai lendo, eu estava lendo esse capítulo e fazendo, né, um resumo para poder trazer aqui e ir comentando em cima, e acontece que você vai entrando na história e isso faz um link com você. Então você vai desenvolvendo esse amor, porque você acaba sentindo. Eu estou falando aqui, eu estou emocionada. Então eu ia lendo e aquilo, e eu ia me pondo no lugar de Ernestina, sabe? No lugar da Zenóbia, no lugar do Domênico, porque a gente já errou muito. Então, quando ele se rende ali, nossa, a minha vontade era de abraçar ele. Sabe, então, esse estudo ele faz Abraçar isso com a também, né? gente. Também, de falar, meu irmão, maravilha, como a gente fala na mediúnica, quando um espírito se rende e que a gente, né, tá ali vibrando por ele.
Então, quanto mais a gente estuda essas obras, mais a gente vai melhorando enquanto ser humano, a gente vai tendo mais empatia, a gente vai se colocando no lugar do, né, que é daquele espírito que está sendo relatado. E isso faz com o nosso crescimento. A gente amplia a nossa capacidade de amor, de compreensão. Então, por isso que é, né, amai-vos e instruí-vos, não tem outro caminho. Isso mesmo. Fernando, conseguiu voltar, meu querido? Consegui, correria, cara. Deu um pico, né? Caiu uma fase da rede, aí você já viu, né? Eu fiquei imaginando aí o termo, porque realmente você acabou de colocar aí, né, com a Janice, a importância desse capítulo, né? Como ele é lindo, né? Trazer a história não só desse padre, né? Quando a gente amplia, como ela falou, dentro do trabalho de assistência mediúnica a esses irmãos, a gente vê que todos eles que se apresentam presos, né? Fixados nesses pensamentos, né? Eles realmente, quando eles caem em si de verdade, eu realmente, já disse, eu chego a chorar, tá? No diálogo junto com ele, porque é uma felicidade, É, porque a gente se projeta estando no lugar dele, né? Que a gente não sabe como vai ser o nosso amanhã. sim. Bom, alguém mais quer comentar, colaborar, conversar um pouquinho? Não? Então, devido à nossa hora, podemos encerrar, né, Fernando? Podemos sim convidar a Souza, né, para fazer encerramento para a gente. Então, meus irmãos, vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Assim, Pai amado, palavras nos faltam para agradecermos tantas bênçãos que recebemos nesse estudo, tantos alertas, Senhor, tantos avisos que com certeza nós precisamos ouvir e precisamos usá-los direcionando em nossa vida para a nossa melhoria, para que possamos caminhar de forma melhor, fazer da nossa vida algo maior, Senhor. Pai, tende piedade de nós, para que possamos um dia sermos dignos da tua criação. Mas enquanto isso, Pai, nos ajude, seja benevolente conosco, nos ajude nesta caminhada, porque ainda somos muito imperfeitos. Aos amigos espirituais que sempre nos ajudam também, sempre estão conosco, nos intuindo, o nosso muito obrigada. E a nossa irmã Janice, que belamente nos trouxe essas palavras, esses ensinamentos, também obrigada. Obrigada, Senhor, por esta noite, por este encontro de almas. Pai, em seu nome, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Souza. Obrigado a todos. Relembrando que amanhã nós teremos a nossa reunião pública a partir das 20 horas com o Leandro, né, no BAC, com o tema o Laboratório do Mundo Invisível. E no sábado, a partir das 15h30, nós estamos com o Chico, né, Francisco, que vai trazer para a gente o caráter da revelação espírita. Então, estamos todos convidados, né? Estamos chegando no final dessa comemoração do mês de Kardec, agradecendo a ele por tudo que trouxe, né, a Chico, a tantos outros que vêm aí trazendo essas notícias do além, e o Kardec que organizou tudo, né? Deixou como na linguagem popular tudo mastigado para a gente darmos continuidade. Então, boa noite e um beijo no coração de todos. E obrigado, Janice, mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. A mãe desse menino Boa Leandro deve, a mãe desse menino Leandro deve ter um orgulho, né?
É o Boa noite, bebê. gente. Boa noite, Cico. Boa noite. Beijo, meus amores. Obrigada, Janice. Um beijo. Beijo, Beijo. meu amor. Beijo em Beijo, Janice. Tchau, Jane.